primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Gênesis 1 a 11. A história que explica todas as histórias. A história de Deus explica todas as histórias. E o nosso subtema desta noite é parte 1 e depois vai ter parte 2. É este: o mal não dá trégua. Mas ainda bem, o nosso Deus não dorme. E esse subtema, a verdade que ele expressa é encontrada nos capítulos 9, 10 e 11 de Gênesis. Como é que é, pastor? Sim. Esse subtema, o mal não dá trégua, mas ainda bem, o nosso Deus não dorme, o Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus do concerto. Gênesis 9, 10 e 11. Parte 1 hoje e parte 2, querendo o dono da vida e da igreja no próximo domingo. Inclusive será o domingo da ceia do Senhor. A liturgia do cenáculo é sinônimo de a liturgia da ceia. Próximo domingo, querendo o majestoso e santo Deus. Então vamos, como ato de adoração, vamos tentar repetir aqui o subtema. Eu vou repetir mais uma vez e depois juntos. O mal não dá trégua, mas ainda bem, o nosso Deus não dorme. Vamos lá agora? Tamires, vamos lá? O mal não dá trégua, mas ainda bem, o nosso Deus não dorme. Louvado seja o nosso Deus. E de fato o mal não dá trégua. Em virtude disso, na oração do Senhor, comumente conhecida como a oração do Pai Nosso, o capítulo 6, o versículo 13, nós temos esta petição: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Está lá, gente. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, o capítulo 6, versículo 13. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo de Deus, o Logos de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos ensina a fazer esse pedido porque de fato o mal não dá trégua. Não dá mesmo, queridos. E quando o assunto é o mal, precisamos relembrar que esse mal envolve a nossa carne, que é sinônimo de natureza pecaminosa. Vejamos o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 7, pastor, espera aí, não é Gênesis 9, 10 e 11? Sim. Mas tenha calma, a gente volta para Gênesis 9, 10 e 11. Mas antes vamos perceber que o mal não dá trégua, vamos relembrar isso. E o mal envolve a nossa carne. Romanos capítulo 7, vamos encontrar o bandeirante da fé, o apóstolo Paulo, compartilhando essa verdade conosco, dizendo que o mal não dá trégua. E no caso aqui de Romanos 7, a nossa carne, ainda carregamos esse mal dentro de nós. Romanos capítulo 7, nós temos aí Paulo falando sobre isso. Não vamos entrar aqui na guerra hermenêutica de Romanos 7, não. Observem Romanos capítulo 7, povo querido.
a partir do versículo 15. Romanos, carta de Deus, capítulo 7, versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu. Agora observe aí, gente, todos juntos. Mas o pecado que habita em mim. Amados, não somos mais escravos do pecado, mas não nos esqueçamos, o pecado ainda habita em nós. Temos que conviver ainda com a presença do pecado. Por isso que o mal não dá trégua, é também por isso, mas o texto prossegue. Porque eu sei que em mim, isto é, todos juntos, na minha carne, não habita bem nenhum. Na carne pecaminosa, na natureza pecaminosa, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. E sim, mais uma vez, queridos, o pecado que habita em mim. E assim encerraremos essa leitura com esse versículo. Todos juntos? Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal não dá trégua. Primeiro, porque infelizmente ainda carregamos ele dentro de nós mesmos. E quando a igreja se esquece disso, ela baixa a sua guarda. Quando nós nos esquecemos que nós mesmos carregamos o mal dentro de nós, aí baixamos a nossa guarda. Aí deixamos de usar a armadura de Deus de Efésios 6. O mal também envolve, para além da nossa carne, envolve também o mundo. Claro que o mundo aí não tem nada a ver com a matéria inanimada, com a criação de Deus, os mares. O mundo aí é justamente a cosmovisão ou a visão de vida, a visão e prática de vida contrária à visão e prática de vida de Deus. É um sistema de vida contrário a Deus. É o mundo caracterizado na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 15. Nele encontramos concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Esse é o mundo. Por isso João diz, não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Ainda temos, o mal envolve o mundo, esse mundo. Essa liturgia cultural anti-Deus. Esse sistema de vida que muitos vivem contrários à vontade de Deus. E é por isso, João, que vamos encontrar o salmista no Salmo 1 dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, meu jovem, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. E tudo quanto fizer, pulamos uma parte aí, não tem problema, prosperará. As suas folhas se encontrarão sempre verdes, e tudo quanto dará o seu fruto na estação certa, e tudo quanto fizer, prosperará. Tiago capítulo 4, ainda falando sobre esse mundo. Observe o que é que Tiago vai dizer no capítulo 4, palavra de Deus. O mal não dá trégua, e o mal envolve a nossa carne, o mal envolve o mundo, a cosmovisão anti-Deus, contrária à vontade de Deus, o sistema de vida
que odeia Deus, que despreza Deus, que propõe viver com as costas viradas para Deus. E Tiago, capítulo 4, Tiago falando à própria igreja, povo querido, observe o que é que Tiago diz. Aqui no capítulo 4, ele tanto fala da carne, como fala também do mundo. Pecado e mundo. Então observe se não é isso mesmo que ele diz. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Reforçando aqui o primeiro ponto, que afirmamos, o mal envolve a nossa natureza ainda pecaminosa, o mal que ainda carregamos dentro de nós, o pecado. Mas ele prossegue. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Mas não só isso, ele diz, pedis e não recebeis, porque pedis para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Aqui ainda é sobre a carne. Agora observem o que ele vai falar agora do mundo. Todos juntos. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se declara inimigo de Deus. Constitui-se inimigo de Deus. Então o mal que não dá trégua envolve também o mundo ante Deus, o sistema de vida ante Deus. Mas o mal também envolve um ente angelical caído, que o próprio Deus descreve ele como diabo, Satanás, Abidom, Apolion, o destruidor, o mentiroso. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Quem não conhece esse texto? O mal não dá trégua. Observe aí. Primeira carta de Pedro, carta de Deus, capítulo 5, versículo 8. Observe aí. Ato de adoração, vamos ler juntos. Sede e vigilante. O diabo, o vosso adversário, anda como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Você sabia que em Mateus 6,13, quando Cristo diz, nos ensina a orar assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal, muito especialmente ali, é justamente esse ser angelical caído, o diabo e suas hostes. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É claro que esse mal envolve o pecado que ainda habita em nós. É claro que envolve o mundo, que é caracterizado pela concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. É claro que envolve o maestro das trevas, o diabo. Daí o subtema, o mal não dá trégua. E não dá mesmo não, queridos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, igreja muito amada, relembremos essa verdade, o mal não dá trégua. O nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, capítulo 26, ele vai afirmar: vigiai e orai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O mal não dá trégua. O mal que carregamos dentro de nós mesmos não dá trégua, não brinquemos. O mundo no qual vivemos, o mundo de trevas, de pecaminosidade, não dá trégua. O tempo todo estamos sendo seduzidos. E o diabo? Agora, o subtema para aí: o mal não dá trégua. E nós vamos ver isso já já em Gênesis 9, 10 e 11. O mal não dá trégua. Mas ainda bem que o subtema não para aí, não. Ainda bem que o subtema não para aí.
A Bíblia não nos deixa apenas com essa informação. Continuação do subtema: o mal não dá trégua, mas ainda bem, o nosso Deus não dorme, não tosqueneja, não vacila. Salmo 121, e vamos ler esse salmo na íntegra como um ato de adoração. Estamos primeiro justificando o subtema e mostrar que esse subtema, ele é facilmente percebido em Gênesis 9, 10 e 11. O mal não dando trégua, mas ao mesmo tempo, o nosso Deus que não dorme, vencendo o mal, derrotando o mal, e assim sempre será. Salmo 121, vamos ver. O nosso Deus não dorme não, queridos. Salmo 121, vamos adorar? Ou melhor, prossigamos adorando? Queridos, todo o nosso culto é um ato de adoração. Nesse ato de adoração tem os cânticos de louvor, que também é adoração. Quando oramos é adoração, pregamos é adoração, ouvimos a pregação é adoração. Juntos, adoremos. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Calma aí, vamos agora, vamos nos inserir aí. Vamos aqui vamos construir uma Bíblia explicada. Ó Senhor, a carne não me dá trégua. De onde virá o meu socorro? Ó Senhor, o mundo não me dá trégua. De onde virá o meu socorro? Ó Senhor, o diabo não tem me dado trégua. Todos juntos novamente. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Agora observe, a palavra Senhor aí está toda em maiúscula. Sabe por quê? Na tradução do hebraico é Iavé, Javé, aquele tetagrama, os 4 caracteres em hebraico para o nome de Deus. Quando Moisés disse: quando eu for ter com o povo e o povo perguntar quem me enviou, o que eu vou dizer? E Deus disse: diga para o povo que eu sou o que eu sou, e o eu sou te enviou. É o Deus da aliança, é o Deus do pacto, é o Deus do concerto. Então vamos ler novamente esse versículo. O meu socorro vem do Senhor do pacto, do Senhor da aliança, do Senhor do concerto, que fez os céus e a terra. Mas o texto não para aí não, Denise. Vamos ler juntos? Ele não permitirá que os teus pés, não dormitará aquele que te guarda. Aleluia, obrigado Senhor. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. E nós somos o Israel de Deus, da nova administração da aliança da graça. E diz o texto que o guarda de Israel não dorme. Prossigamos a leitura. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Gostei, reverendo Abraão. Para sempre. O mal não dá trégua, Cezinha. Mas ainda bem, o nosso Deus não dorme. Agora Gênesis capítulo 6, ou melhor 9, 8, 9, 10 e 11. Parte 1, parte 2, próximo domingo. E vamos ver agora que o mal não dá trégua. Meus queridos irmãos, vejam só como o mal não dá trégua. E Noé não se atentou para isso. Como muitas vezes nós não atentamos. O Noé, queridos, o Noé, gente boa de Deus, o Noé, lembra de Noé? O Noé que nos é apresentado como aquele homem que andou com Deus. O Noé que nos é apresentado como um justo. Lembram do sermão em Gênesis 6, 7 e 8? Noé, a arca, o dilúvio e seu significado para nós hoje. E dividimos em 3 partes: o dilúvio, a arca e Noé.
Pois é, o Noé que nos é apresentado como alguém que caminhou com Deus e caminhou de fato. O Noé que Deus o salvou pela sua graça daquele dilúvio, mediante a fé. E essa fé foi manifestada como verdadeira através das boas obras, construindo uma arca por 120 anos e fazendo tudo como Deus havia ordenado. Graça, fé, boas obras. Agora observem, Gênesis 9. O mal não deu trégua para Noé e Noé não atentou. E fica esse alerta para você, meu irmão. O Noé que nos é apresentado como referência em Hebreus 11, pela fé, diz o texto lá em Hebreus 11. Noé preparou uma arca pela fé. Mas observe Gênesis 9. E não se preocupe que é proposital aqui pular o primeiro parágrafo do capítulo. Que vamos ter a parte 2 e vamos usar esse parágrafo. Gênesis 9, versículo 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Até aí, nenhum problema. Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Trabalho não é consequência do pecado não, viu gente? Mandato cultural, lembram? Deus estabeleceu antes da queda. Então, Noé agora já está fora da arca. E diz o texto, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Versículo 21. Bebendo o vinho, até aqui nenhum problema, bebendo o vinho. Salmo 104 é o salmo da providência, que fala da macroprovidência de Deus e da sua microprovidência. E Deus diz lá que Deus também concedeu ao homem o vinho para alegrar o coração, o seu coração. Deus concedeu o vinho ao homem para alegrar o seu coração. O vinho não é do diabo. Problema é o que vem depois. O problema é o que vem depois, é o depois de muita gente ainda hoje. É que não sabe ficar apenas com uma taça. Esse é o problema. O problema que vem depois, diz o texto aqui, gente, embriagou-se, baixou a guarda, o homem que achou graça diante do Senhor. Lembram? A salvação é pela graça mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão as designou para que andássemos nelas. Efésios 2, 8, 9 e 10. E Noé se encaixou muito bem aí. Em Efésios 2, 8, 9 e 10. Mas observe que depois que saiu da arca, ele baixou a guarda. Nós temos uma tendência, depois de algumas vitórias, de algumas conquistas, baixarmos a guarda. Depois daquele grande livramento, Noé baixou a sua guarda. O problema não foi ter tomado vinho, o problema é que ele se embriagou, ficou bêbado. E aí nós temos o apóstolo Paulo escrevendo uma carta de Deus para uma igreja da nova administração da Aliança da Graça, e que ele faz menção a essa embriaguez. Quem se lembra? Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com vinho. O problema não é o vinho, por favor. O problema é a embriaguez. Mas enchei-vos do Espírito. Nós temos extremos hoje até dentro das igrejas do Senhor. Vamos encontrar igrejas ou praticando o legalismo,
chamamos também de ascetismo, um conceito e uma prática de santidade sem respaldo bíblico. É isso que é o legalismo. É a igreja que exige o que Deus não exige. Mas do outro lado também encontramos algumas igrejas abraçadas com a licenciosidade, com a libertinagem, com uma vida desregrada. Uma igreja que se comporta como uma igreja amoral e, pior do que isso, muitas vezes imoral. Extremos. Noé também não serve de referência para isso. Bebeu do fruto do seu trabalho. Nenhum problema. O problema é depois, ele se embriagou. Agora aplique isso em tudo. Aplique isso em tudo na vida. O embriagaço de Efésios 6, 5, 18, Paulo aplica ali ao vinho. Agora aplique isso em tudo. Não há nenhum problema, meu irmão, que você seja um torcedor do Flamengo. O problema é você se embriagar como torcedor. Ao ponto de um jogo ser na hora do encontro pactual e você preferir o jogo a estar na presença do Senhor. Esse é o problema. Não há nenhum problema você torcer pelo esporte. Eu gosto do futebol, de assistir. Mas vejam que até as coisas boas e legítimas, nós temos uma tendência ao extremo. Martinho Lutero já avisava nos seus tempos, no extremo habita o diabo. E nós temos uma tendência, ao querer sair de um extremo, qual é a nossa tendência? Caminharmos para o outro extremo. Não, a direção do Senhor não é o extremo. A vontade do Senhor é a vontade dEle. O melhor para nós é a vontade dEle. A vontade dEle não se encontra nos extremos. Lembrem-se que a segunda pessoa da Santíssima Trindade fez um grande milagre no início do seu ministério. João, o Evangelho de Deus, capítulo 2. Ele foi convidado para participar de uma cerimônia conjugal, matrimonial. Enlaces matrimoniais, ele foi convidado. Estando lá, foi informado que alguma coisa tinha acabado. O que tinha acabado? O vinho. E o que foi que ele fez? Ainda bem que acabou o vinho, miseráveis. Não, a Bíblia diz que ele mesmo transformou água em vinho. É a mesma coisa a questão sexual, o sexo. O sexo não é do diabo, ele passa a ser do diabo quando ele é feito fora do casamento. Mas o sexo é dádiva de Deus. Entendem que após a queda, a nossa tendência é deturpar também o que Deus fez? Sexo é dádiva, sexo é bênção. Mas olha aí, garotada, no casamento. Vamos soletrar? No casamento. Ao Senhor toda a glória. Então estudem, trabalhem, vivam acima de tudo caminhando, vivam em Deus, com Deus e para Deus. E a hora certa vai aparecer as vossas esposas. E vocês estão numa igreja onde o pastor gosta de fazer casamento, mas vão com calma. Eu decidi esperar, decidam esperar, e vocês terão o melhor de Deus. Esposas que amam a Deus, vivem para a glória de Deus. Estamos aqui para ajudá-los. Mas tenha calma. Se na caminhada derem um vacilo, porque o mal não dá trégua, não se esqueça, o nosso Deus não dorme. O nosso Deus não dorme. Ele vai sempre estender a sua mão e nos tirar dos lamaçais da vida. Ele vai sempre estar prontinho para nos tirar do lamaçal onde nós mesmos resolvemos nos lançar. Agora, gente, o mal não dá trégua, não foi só Noé, não. Vocês perceberam? Que agora aqui, olha, queridos, um pecado chama outro, um abismo chama outro abismo. Problema de Noé, pecou, mas aí surge um filho dele. Lembram o que Davi disse em pecado? Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O mal não dá trégua. Como assim, pastor? Versículo 22.
A Bíblia diz que Noé teve 100. E quem mais? Quais foram os filhos de Noé, gente? 100. E Jafé. Olha o que Cão inventou de fazer. Cão, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, zombou. É isso mesmo. Hoje, lembra o que falamos aqui pela manhã? Nós estamos numa chaleira como rãs. A liturgia cultural ante Deus vai nos moldando. Aquilo que era normal ontem passa a ser normal para nós hoje. A ideia de nudez na Bíblia é a ideia de vergonha. Vergonha como resultado da queda, do pecado. Olha o que Cão fez. Ele viu o pai dele nu, nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Você olha assim e diz, o que foi demais? Porque estamos lendo a Bíblia com os convencionamentos de hoje. Ele compartilhou com os seus irmãos. Ele quebrou o 5º mandamento. O 5º mandamento, que alguns chamam, e aqui vamos tirar os excessos de alguns, mas é a cultura da honra. Ele viu o pai nu e ainda divulgou para os irmãos. Agora imagine como ele não divulgou. Quando a Bíblia diz que ele foi lá e contou para os seus irmãos, meu irmão, a Bíblia já está dizendo, foi no tom de zombaria, de gargalhada, de desrespeito. O que é que diz o 5º mandamento, garotada? Honra o teu pai e a tua mãe, e se prolongarão os teus dias na vida. Pega o Catecismo Maior, que é o nosso manual de doutrina, feito com base na Escritura. Uma exposição linda sobre o 5º mandamento, cultura da honra. Noé pecou, Cão pecou. Desrespeitando o seu pai, propagando o pecado do seu pai. Vejam como o pecado dos pais também muitas vezes abre as portas para os pecados dos filhos. No sermão parte 2, quando trabalharmos o Deus que não dorme, mas ainda bem Deus não dorme, nós vamos ver o que envolveu isso aí. Por que Deus não dorme? E vamos ver que de fato Deus não dorme em Gênesis 9, 10 e 11. Mas por enquanto é mostrando que o mal não dá trégua. Nós vivemos hoje uma cultura da desonra na família, na igreja, no Estado. Essa conversa fiada que estamos no século 21 e pai pode ser tratado como o meu amigão. Não, antes do seu pai ser seu amigão, ele é seu pai, uma autoridade que Deus estabeleceu no lar. Antes da sua mãe ser a sua amigona, ela é a sua mãe, cultura da honra. Agora, se não tem cultura de honra na família, vai ter na igreja. Em algumas igrejas por aí, liderança e nada é a mesma coisa. Porque acabou-se a cultura da honra, do respeito, da dignidade. Nós temos 2 extremos aí também. Nós temos o extremo do autoritarismo. O Senhor confronta o autoritarismo, mas na ânsia de fugirmos do autoritarismo, nós acabamos fazendo coro com a anarquia eclesiástica. Sabe aquela ideiazinha que acontecia lá em Corinto? Sabe aquela ideiazinha de Corinto? Os partidos que estavam rachando a igreja. Qual era o pior? Quem se lembra aqui? Um partido desse, eu sou de Paulo. O outro eu sou, e o outro eu sou. Nós somos de Cristo. Essa turminha era mais perigosa. Porque essa turminha olhava para a liderança assim, olha, meu compromisso não é com vocês não, é com Cristo. Quem tem compromisso com Cristo tem que ter compromisso com a liderança que ele levantou. Se a liderança pecar, Deus vai tratar. Não é uma submissão cega, é uma submissão no Senhor, mas tem que haver submissão sim. Agora, se não tem cultura da honra na família, vai ter na igreja, vai ter no Estado.
Meus irmãos, em tempos passados, a presença de um reverendo, de um pastor, evocava respeito. Da criança ao mais velho. É aquele ato de puxar a cadeira e sente aqui, pastor. Não é idolatria, é honra. Hoje em dia, em alguns almoços de algumas igrejas por aí, o pastor fica procurando uma cadeira, porque a juventude toda já tomou assento, e os pais vê tudo isso aí e não dizem nada. Eu não estou aqui evocando a meu favor, eu estou falando do quinto mandamento, é a cultura da honra. E às vezes eu fico procurando cadeira para o mais velho e ficou em pé, porque não é o caso de vocês não, né, garotos? Vocês são obedientes, não? A tropa está olhando aqui para mim, meu amigo. Se eu vacilar, cultura da honra, e depois ficam me perguntando por que isso? Ei, homens, o responsável por preservar a cultura da honra em casa são os senhores, viu? Se os senhores é daqueles que os filhos respeitam a sua esposa e você faz vista grossa, pois peça perdão ao Senhor, porque estão respeitando a esposa hoje, vão desrespeitar você. Vão desrespeitar você. Vai nessa conversazinha de, não é porque eles gostam de mim. Goste acima de tudo de Deus. Esse gostar de mim, fora do padrão de Deus, não é gostar. Cristo disse que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ame o seu pai, ame a sua mãe, mas ame muito mais a Deus. E ontem o reverendo Bruno pregou um sermão maravilhoso, muito edificante sobre isso. Mateus 6:24. Não se pode servir a dois senhores. Ou você vai aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Aí ele encerra dizendo, Jesus, não se pode servir a Deus e as riquezas. Cultura da honra. Antigamente, o filho, quero conversar com você, o pai e o filho, pois não, pai. Hoje em dia, tudo que o pai fala, o filho rebate, tudo que o pai fala, o filho rebate, tudo que o pai fala. É uma soberba cronológica. Deus diz, respeite as cãs. Qual é o jovem hoje que tem para sentar com um ancião na igreja e aprender com ele? As cãs representam sabedoria, experiência na vida. Então tem que ser respeitado sim. Quando o reverendo Hernando esteve aqui, o príncipe pregador, meu irmão, enquanto chegava a hora dele dar uma entrevista para a TV Grande Rio, eu tive a oportunidade de ficar tete a tete com ele, sabendo e reconhecendo que ele é muito mais antigo que eu no ministério, um poço de conhecimento. Então eu fiquei, isso é quinto mandamento. Aqui, o mal não dá trégua. E depois vocês vão ver o resultado disso aqui. O que aconteceu com Cão. Porque o pecado tem consequências. O pecado tem consequências. Mas não para aqui não. Aí você percebe o capítulo 10, você tem mais uma genealogia. E aqui Deus agora vai nos mostrar, nessa genealogia, a povoação da terra, o repovoamento da terra. A partir de Sem, Cão e Jafé. Mas aí você dá um pulo para o capítulo 11, depois dessa genealogia, e calma que vamos voltar para ela no próximo domingo. O mal não dá trégua, capítulo 11. O mal não dá trégua, gente, olha só. Versículo 1, todos juntos, vamos lá? Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, lembram lá de Gênesis 10, aquela genealogia, descendentes de Sem, Cão e Jafé. Aí no 11, sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. O texto prossegue. Vejam que coisa linda, entre aspas. E disseram uns aos... Faça um link com Gênesis, viu? Gênesis 1, mandato
cultural, mandato social, mandato espiritual. Que mandato é quebrado aí agora? E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa, que ele já havia engenharia na época. Disseram, todos juntos: vinde, edifiquemos. Deixa o texto aí, sonoplastia abençoada. Os vossos talentos e dons foram dados por Deus para a expansão do reino de Deus, e por isso nos alegramos com a presença de vocês aqui, Tiago e Guilherme. Vinde, edifiquemos, problema número 1, para nós. Edifiquemos para, eles não disseram, edifiquemos para Deus. Edifiquemos para nós. Ah, meu irmão, quando a membresia começa a abraçar essa filosofia do diabo, o resultado é confusão e divisão. Mas uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemo-nos célebres no nosso nome. Problema número 2. Apocalipse 4:11 diz: quem é digno de glória por tudo que existe? Deus. Digno é o Senhor. Apocalipse 4:11. Põe aí. Apocalipse 4:11. Digno é o Senhor. De quem é a glória? Todos juntos, vamos lá. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criados. Reforçando esse texto, 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele a glória eternamente, amém. Mas aí o povo faz o quê? Os descendentes de Sem, Cão e Jafé fazem o quê? Vamos edificar uma cidade para nós. Segundo, para que o nosso nome se torne célebre. E terceiro problema aí, qual foi? Para que não sejamos espalhados por toda. O que foi que Deus disse em Gênesis 1? Sejam fecundos, multiplicai-vos. Ficou baixo. Gênesis 1, 26, 27 e 28. E Deus os abençoou e disse-lhes: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei-vos a terra. Qual foi a decisão aí? Para que não nos espalhemos pela terra. Insurgência, rebelião, queridos. O mal não dá trégua. Ai, você diz, que povo rebelde, não é, pastor? Pois é. As nossas rebeldias hoje, muitas vezes, estão travestidas até de cristianismo. As nossas rebeldias hoje, muitas vezes, estão vestidas de uma falsa piedade. Cuidemos. Exemplo. E é, pastor, exemplo. Depois que o Senhor compartilhou com os discípulos o que aconteceria com ele, um dos apóstolos se aproximou dele e disse: não, meu Senhor, o Senhor não precisa passar por isso. Quem foi? Quem foi, gente? Ora, que atitude linda, Pedro está ali protegendo o seu Senhor. Estava? Queridos, ditado popular, claro que tem exceção, Deus se importa com as boas intenções, mas ditado popular, e tem respaldo de alguns textos das Escrituras, de boas intenções o inferno vai estar cheio. Ele disse: arreda-te, Satanás. Queridos, preste bem atenção, Cristo olhou para Pedro e disse:
arreda-te, Satanás. Ele percebeu para além de Pedro o mal por trás, não dando trégua. A carne de Pedro, o mundo e o diabo. Arreda-te, Satanás. É muito fácil condenar o povo que viu todo aquele milagre, o mar vermelho sendo aberto, e de repente o povo agora querendo esmagar Moisés. E aí você diz, que absurdo, que absurdo. Os pastores fiéis que o digam. As lideranças fiéis que... As rebeldias hoje, ela está muito vestidazinha de meu direito. Meu direito. Eu pergunto a você, onde é que fica o teu direito diante do direito daquele que criou os céus e a terra? Onde é que fica o teu direito diante do direito daquele que criou os céus e a terra? E somente Ele pode dizer sobre os céus e a terra: é minha, é meu, é minha, é meu, a Ele a glória. Do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Sem percebermos, vamos dando ouvido àquela voz do diabo em Gênesis 3. Vocês podem se tornar como Deus. Não deem ouvido a essa voz do diabo. Só existe um Deus, e Ele subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O mal não dá trégua. Esses textos não estão aqui por acaso não, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. O que é que diz Romanos 15:4? Vamos ler novamente Romanos 15:4, por favor. Romanos 15:4. Em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ato de adoração. Vejam aqui, que diligência dessa turma boa. Todos juntos, vamos lá. Pois tudo quanto outrora para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação tenhamos esperança. O mal não dá trégua. É porque esse mal não dá trégua que temos ainda casais cristãos se separando, famílias sendo estraçalhadas, algumas igrejas, os irmãos se mordendo, porque o mal não dá trégua. Então a mensagem esta noite, parte 1 é: por favor, em o nome de Jesus Cristo, atentemos para isso. Vamos repetir: o mal não dá tréguas. Por isso a ordem de Cristo é: vigiai. Estejam atentos, acordados, vigilantes. Mas vamos deixar a parte 2 para domingo. Essa será triplicadamente gostosa, mas a parte 2 de domingo não vai impedir que ressaltemos. Calma. Não dá trégua mesmo não. O mal aqui e acolá nos faz chorar. O mal que acolá faz com que a gente queira desistir. Mas tenha calma, porque o Deus do Salmo 46 é o Deus que não dorme. Vamos ler esse salmo encerrando a mensagem desta noite. Salmo 46. Calma, Ele não dorme, Ele não tosqueneja. Até mesmo quando a minha própria carne vacila e me engana, Ele não vai me deixar jamais. Ele vai chegar junto. Ele sempre esteve junto. Ele sempre estará junto de você. Vai te repreender, te admoestar, te disciplinar, mas até a disciplina dele é amor, é amor, é amor. Salmo 46. Vamos encerrar o sermão juntos. A conclusão do sermão, leitura do Salmo 46, leitura uníssona. Vamos lá? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, bem forte, e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumem na sua fúria,
os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até amanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! O mal não dá trégua, mas ainda bem, o nosso Deus não dorme. Fiquemos de pé.